Salve galerinha, tudo certo com vocês? Tudo bem? Ó, trouxe aqui uma questão da Strix, da banca Strix, certo? Do simulado que aconteceu recentemente da prova das ARMS, tudo bem? É um problema de gravitação e por conta de algumas perguntas que aconteceram durante a semana em relação a professor, gravitação é movimento circular. Na verdade, uma coisa não se separa da outra, não. Embora Kepler diz na sua primeira lei que os planetas orbitam de acordo com trajetórias elípticas, a circunferência é um elipse. Então, para algumas trajetórias, algumas órbitas específicas, por exemplo, a Lua com a Terra, ou qualquer satélite natural com o seu respectivo planeta, a gente pode ter sim uma órbita que é muito próxima de uma circunferência, uma órbita circular. Tudo bem? Vou discutir aqui a questão, mas gostaria antes de lembrá-los, já que surgiu a dúvida, foi justamente nesse ponto do movimento circular, que a galera acaba pensando naquelas equações que aparecem, velocidade de órbita, velocidade de escape, a força resultante, a força gravitacional que aparece segundo a gravitação universal, né? Mas observe, galera, que pensando de forma simples, pensando de forma conceitual, os problemas giram em torno das mesmas coisas. Ora, claro, a depender das informações que o problema trouxer para vocês, você vai tomar uma decisão. Peraí, eu tenho essa informação, eu tenho essa, é melhor eu seguir por esse caminho. Ah, mas ele não me trouxe esse aqui, então é melhor eu seguir por um outro caminho, por exemplo. Entende? Vamos ler a questão, a gente lê a questão, e depois eu vou fazer aqui uma abordagem de forma bem objetiva, somente para lembrá-los do movimento, da cinemática e da dinâmica que está regindo esse movimento circular, tudo bem? Então vamos para a pergunta da prova, né? Seguinte, em julho de 2025, a empresa Earth Daily lançou com sucesso o primeiro satélite de sua constelação de observação da Terra. O sistema foi projetado para fornecer imagens globais diárias cientificamente calibradas com apoio de inteligência artificial, visando impactos, por exemplo, na agricultura, monitoramento ambiental e na resiliência climática. Considere que um satélite orbita a Terra a uma altitude de 800 km, seu período orbital de 90 minutos. O raio médio da Terra é de 6.400 km e que π é igual a 3. Certo? Nessas condições, e sabendo que o satélite fica submetido a uma força centrípeta de módulo igual a 4.800 newtons, calcule o módulo da velocidade linear média do satélite em sua órbita e a massa do satélite. Então, duas grandezas que a gente precisa ir atrás. Então, observe que ele me forneceu aqui, né? Ele forneceu a altitude, o raio, o período de órbita, 90 minutos, certo? E uma força, uma resultante centrípeta de 4.800 newton. Observe que ele nos forneceu aqui a massa da Terra. Ele não trouxe aqui como informação a constante gravitacional, o G, certo? Que aparece lá na equação da gravitação universal. Então, observe que já é um problema que você já tende a pensar em um movimento simples, um movimento circular. Vou relembrá-los aqui para vocês. Ó. Imagine aqui um movimento circular, deixa eu só encaixar aqui certinho, adequar. Eu tenho uma partícula que está ali girando, certo? Coloquei aqui posição 1 e posição 2, tudo bem? Então deixa eu só riscar aqui, ó. Então eu tenho aqui posição 1 e a posição 2, certo? Beleza. Então, ao longo do tempo, essa partícula está girando em torno do centro da circunferência, certo? E é importante, galera, importante, ó, que aqui eu tenho um centro, certo? Do centro até a partícula, a gente tem o próprio raio dessa circunferência. Tudo bem? Então, coloca aqui um Rzinho. Beleza, é um movimento circular uniforme. Eu não vou entrar em detalhes sobre a cinemática de um movimento curvilíneo. A princípio, eu vou particularizar aqui apenas para um movimento circular uniforme. Se ele é uniforme, a gente não tem o módulo da velocidade sendo alterado, certo? A única coisa que está sendo alterada aqui da velocidade é sua orientação. Então, observe que, à medida que o tempo passa, a velocidade, o vetor velocidade, ele vai mudando a sua orientação espacial, beleza? Quem está fazendo isso é a própria aceleração centrípeta, aceleração que aponta para o centro, aceleração que também a gente chama de aceleração radial, certo? Então, radial porque está ali na direção do raio, tudo bem? E nesse caso, como ela aponta para o centro, é uma aceleração centrípeta. Beleza. Então, eu tenho aqui essa aceleração centrípeta, que é justamente se a gente pensar aqui no modelo do movimento circular, é a aceleração responsável por fazer com que esse objeto se mantenha nessa trajetória circular. Claro que associado a essa aceleração tem uma resultante.
que a gente já chega. Então assim, então a partícula está lá o tempo passando, tá, ela está girando, beleza. Então associado a esse movimento, a gente pode dizer aqui, ó, da cinemática, vou botar assim, ó, da cinemática, a gente pode pensar na grandeza velocidade como sendo o quê? Ó, na cinemática, a velocidade como sendo definição de velocidade, né? A taxa de variação do espaço, ΔS, dividido por ΔT. Tudo bem? Já que eu falei aqui também da aceleração centrípeta, é importante que a gente lembre que a aceleração, aceleração centrípeta, ela tem um valor associado aqui, relacionado com essa velocidade. Então, eu vou colocar aqui do lado que essa aceleração centrípeta, o módulo da aceleração centrípeta vai ser quem? A velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Estou colocando aqui, ó, o raio, Rzinho, e a velocidade, certo? Aí beleza, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que durante o intervalo de tempo de uma volta completa, essa partícula ela caminhou sobre uma trajetória que é justamente o quê? O comprimento da circunferência. Então vou escrever assim, ó. Em uma volta completa, uma revolução, uma oscilação, a gente pode pensar aqui o seguinte, ó, que essa velocidade pode ser escrita como sendo o percurso que essa partícula está fazendo, que nesse caso é o comprimento da circunferência, certo? Então vou escrever aqui, ó, 2πr, dividido pelo tempo que demora para essa partícula dar uma volta completa. Esse tempo é um tempo específico que a gente chama de período. Vou colocar aqui e vou representar pela letra T. Tudo bem? Então, a princípio, galera, guarda aqui essa informação que ela vai ser bastante relevante para a gente. Na verdade, é ela que vai resolver a letra A desse problema, certo? Agora eu vou olhar para a dinâmica. Coisa rápida aqui, ó, da dinâmica. Então, na dinâmica, a gente está olhando agora o movimento sobre a perspectiva da força, certo? Das forças que estão regendo esse movimento. Então, da dinâmica, o que Newton diz para a gente? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Tudo bem? Que força resultante é essa? Essa aqui, ó. A força resultante, nesse caso, para um movimento curvilíneo, é a força que aponta para o centro da trajetória. Nesse caso, eu vou dizer aqui, a força resultante é a resultante centrípeta. Aponta para o centro, também com a direção radial. E a gente sabe que associada a essa aceleração centrípeta, a gente tem o quê? Desculpa, essa força, essa resultante centrípeta, a gente tem a própria aceleração centrípeta. Então eu posso escrever a segunda lei de Newton da seguinte forma. A força resultante centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então o módulo dessa força, o módulo dessa resultante centrípeta, certo? Vai ser igual a quem? A massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Pronto. E agora, lembrando desses dois movimentos, de novo, é só a título de revisão para o que a gente precisaria para resolver esse movimento circular, certo? Observe que aqui eu posso aplicar isso, por exemplo, em um modelo clássico do átomo, por exemplo. Pense em um átomo de hidrogênio, um átomo mais simples que a gente tem. Algumas questões já abordaram o movimento, a interação ali do elétron com o núcleo do átomo e o movimento circular também, que estava submetido, estava sujeito a uma resultante centrípeta e também atribuído uma aceleração centrípeta. Então, é um problema, é um modelo básico de movimento que a gente observa, certo? E a gente pode aplicar isso tanto no satélite orbitando o planeta, como um elétron dentro de um modelo clássico, tudo bem, galera? Aquele modelo bem mais clássico de um átomo. A gente pode associar também um movimento circular. Então, vamos lá, agora vamos resolver o problema. Seguinte. Tá, a gente já leu o problema. A primeira pergunta desse problema diz respeito sobre a velocidade desse corpo, né? No caso de um satélite. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui agora, no centro desse movimento circular, eu vou colocar a Terra, certo? Eu vou colocar aqui a Terra. Orbitando a Terra, eu vou colocar um satélite, certo? Um satélite.
E aí o seguinte, ó. Então, suponha que eu tenho aqui um satélite. Só a título de ilustração, mesmo é importante que a gente faça ilustração, até mesmo para que a gente entenda o que está acontecendo, certo? Então, ó, deixa eu colocar mais para cá, para a gente enxergar. Então, o movimento é esse aqui, galera. Tem um satélite que está orbitando na Terra, deixa eu botar assim mais próximo, certo? Só vou pegar aqui agora os dados da questão, e aí a gente parte aqui para o abraço, ó. Então, tem um satélite que está orbitando aqui a Terra, vamos supor que ele esteja com a velocidade nessa direção, certo? Então, em todos os pontos, esse satélite ele vai ter o mesmo módulo da velocidade. Então, aqui velocidade v, certo? Observe que o raio da trajetória, conforme a gente fez ali em cima, certo? Parte aqui desse ponto até aqui o centro da Terra, tudo bem? E aí o seguinte, ó, a gente tem como informação a altura desse satélite, que ele chama aqui de altitude, e a gente tem também aqui o raio da Terra de 6.400 quilômetros. Tudo bem? Então, ó, 800 quilômetros. E temos aqui também 6.400 quilômetros. Certo? Beleza. Logo, a gente tem aqui como o raio de órbita, esse Rzinho, que é equivalente ao raio da Terra, mais a altitude, que eu vou chamar de altitude H, certo? Dando aqui tudo 7.200 quilômetros. 7.200 quilômetros, tudo bem? Então, como eu falei, ó, eu vou deixar isso aqui já destacado, certo? Mas aí a gente tem H como 800 quilômetros, temos o raio da Terra como 6.400 quilômetros, certo? Temos também como informação aqui, ó, o período orbital de 90 minutos, ó, período orbital de 90 minutos. Eu vou trazer ele para cá também, ó. O período orbital de 900 minutos. Observe, galera, que temos aqui algumas unidades, ó, temos quilômetros, minutos. Seria interessante a gente passar esse em minutos para horas, justamente para calcular aqui nesse caso essa velocidade em quilômetros por hora, certo? E depois a gente passa para metros por segundo, conforme o sistema internacional. Beleza? Então vou fazer aqui o seguinte, ó. Esse tempo aqui, eu vou passar para 90 minutos, 60 mais 30, 60 uma hora, 30 meia hora. Logo, a gente pode escrever esse período como sendo 1,5 horas. Tudo bem? Beleza. E aqui, por fim, a gente tem que a força resultante, né, que é a força centrípeta. Força centrípeta é de 4.800 newtons. Pronto, deixa essas informações aqui, são os dados da questão. Então a gente está aqui no cálculo da velocidade de órbita, certo? Seguinte, V igual a um ΔS, né? Que na verdade a gente já sabe que é 2πr, 2π vezes o raio dividido pelo tempo t, certo? 2, o problema pede para a gente aproximar π para 3, tudo bem? Então vou aproximar aqui 3 vezes o raio. Esse raio é justamente quem? Rzinho, que a gente calculou como sendo 7.200 quilômetros. Então vou colocar aqui 7.200 quilômetros, dividido pelo período de 1,5, 1h30, não é isso? Só que esse 1,5 eu vou fazer aqui o seguinte, ó. 3 sobre 2, certo? Aqui facilita bastante. Observe que você tem 2 vezes 3 e vai cancelar algumas coisas aqui. Então, a gente tem a divisão de frações, né? Então, conserva a primeira aqui fração. 2 vezes 3 vezes 7.200 vezes, ó, sobre 1, né? Vezes quem? Deixa eu só organizar aqui os passos para não ficar apertado, como já ficou ali. Pronto. E aqui a gente tem 2/3, né? Então, ó, observem. O que estava ali dividindo por 3 sobre 2, eu multipliquei por 2/3. E aí, a gente pode cancelar aqui o 3 com 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7.200. 4 vezes 7, 28.
4 vezes 200, 800. Então vai dar 28.800. Então essa velocidade aqui, ó, 28.800. Opa, 28.800 quilômetros, ó, por hora. Mas, passando isso aqui para o sistema internacional, deixa eu ajustar aqui, passando isso aqui para o sistema internacional, ou seja, eu vou dividir por 3,6, a gente vai ter a velocidade igual a, ó, 28,8 já é um resultado notável quando a gente está mudando velocidade, né? 28,8 dividido por 3,6 dá 8, certo? Então, 28.800 km por hora equivale a 8.000 metros por segundo. Certo? A resposta, 8.000 metros por segundo. Beleza? E aqui agora a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui o seguinte. Pronto. Letra B. Mesmo esquema, galera. Só que agora a letra B ela está falando sobre a resultante, né? Vou fazer o mesmo esquema. Vou pegar aqui o planeta. Vou pegar o satélite, certo? Só que agora a gente está olhando. Deixa eu botar aqui a nossa trajetória. Nossa trajetória. Deixa aqui mesmo, né? Opa. Aqui. Pronto. A nossa trajetória. Colocar assim, ó. Pronto. O satélite aqui orbitando. Vou botar agora ele aqui, certo? Então, ele está agora com a velocidade apontada aqui para baixo, certo? Temos a força resultante que aponta aqui para o centro, né? O centro está aqui, então vamos supor que a resultante esteja aqui, ó. Então a força resultante está aqui, beleza? E ele quer a massa, turma. Ó, tranquilo, ó. Bem tranquilo. O que a gente tem aqui? A gente sabe que a força resultante centrípeta vai ser quem? A massa vezes a velocidade, perdão, vezes a aceleração centrípeta. Vou deixar assim primeiro. Então a força centrípeta vai ser igual a massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tudo bem? Ele quer massa, né? Então faz o seguinte, ó. Isola a massa aqui pra gente, vai. Massa vai ser igual a resultante centrípeta vezes o raio dividido pela velocidade ao quadrado. Tudo bem? Pronto. Agora eu vou substituir os valores. Vou aqui substituir os valores. Deixa eu só organizar aqui. Pronto. Vamos lá. Massa igual. Galera, no sistema internacional a massa está em quilos, certo? Então, a força que ele já trouxe aqui pra gente é uma força de em newtons, né? Então, 4.800 newtons. O raio a gente encontrou como 7.200 quilômetros, cuidado, 7.200 quilômetros. A gente vai ter que passar isso para metros, para ficar tudo adequado aqui com o sistema internacional. E a velocidade de 8.000 metros por segundo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 4.800 newtons. 4.800 newtons vezes o raio de 7.200 quilômetros. Esse quilo, eu vou trazer aqui como sendo, vou até destacar, ó, vezes 10 a terceira, certo? Agora está tudo adequado. Está em metros, certo? Dividido pela velocidade ao quadrado. Então a gente tem aqui 8.000 metros por segundo ao quadrado, né? Claro que a gente vai ajeitar aqui as contas para fazer, né? Para não sair dividindo e multiplicando números aqui com essa magnitude, né? Então, seguinte, galera. 4.800 é a mesma coisa aqui. 48 vezes 10 ao quadrado, certo? Vou colocar aqui, ó, 72 vezes... Você tem 0, ó, 0, 0. Tudo bem? Com 10 a terceira. Então, você tem aqui 10 a quinta. Beleza? E aí, nesse caso, temos aqui num denominador 8.000 ao quadrado. Esse 8.000 eu vou pegar, vou fazer o seguinte, ó.
A gente tem 8 vezes 10 à terceira ao quadrado. Então vai ficar 8 ao quadrado vezes 10 à terceira ao quadrado, 10 à sexta. Tudo bem? Isso aqui vai nos dar uma massa em quilograma. Quilograma, sistema internacional, certo? Pronto. E agora aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Temos 48, temos 72, certo? Se eu pegar 48, aqui a gente tem 8 vezes 8 aqui embaixo, certo? Então, ó, 48 dividido por um desses 8 que estão aqui no denominador, 48 dividido por 8 vai dar 6. Então sobra 6 aqui em cima. Tudo bem? Aí a gente tem aqui agora 72 dividido por 8, certo? 9. Tudo bem? 9 aqui. 6 vezes 9, 54. Então vou colocar 6 vezes 9, 54 vezes 10 a... Observe, ó, eu tenho 2 vezes 5, desculpa, 2 mais 5, 7, 10 a sétima, fica assim, ó, 10 a sétima dividido por 10 a sexta, não é isso? Então vai ficar, sobra um 10 aqui embaixo. Fica 10 elevado a 1, certo? Quilograma. Então a gente tem 540 quilogramas de massa desse satélite. Beleza, galerinha? Então, um probleminha tranquilo de movimento circular, certo? Dentro de um contexto da gravitação, ou um problema de gravitação onde a gente usa como base um movimento circular. Então é importante que a gente ilustre o problema para ver de fato o que está acontecendo ali com todo aquele texto. O texto traz algumas informações e vem uma abstração ali, a gente tem que observar, peraí, o que eu faço com isso? Ilustra, desenha. Galera, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma sugestão, caso tenha alguma dúvida, escreva aí nos comentários que a gente responde, tá bom? Forte abraço e até breve.